chegamos no Salmo 63, é um salmo escrito por Davi, escrito no deserto, e aí a satisfação de Davi, como a gente viu no Salmo 62, estava totalmente no Senhor. É um salmo poético, esse salmo de Davi, um salmo de devoção. Ah, não fala direito aonde foi escrito o período, né, da história em que foi escrito o salmo, mas Davi estava num deserto. E aí a gente pode ouvir na época de Absalão ou na época da fuga de Saul. Um salmo que traz o amor aí, adoração e intimidade com Deus. Ah, Davi sente sede de beber a água da fonte de Israel. Ah, talvez a parte mais importante desse salmo, talvez, acredito eu, né? A presença de Deus sempre é mais preciosa do que a própria vida. Então, Davi traz, e aí ele coloca. Os salmos são os únicos textos da Bíblia que traz esses títulos, porque eles tinham um propósito, né? Ele traz essa orientação, né? Esse título importa porque situa, né, no contexto histórico de Davi. O deserto de Judá, ele coloca aí, né, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, ele põe, desculpa, o título na Bíblia é uma região montanhosa aí, entre Jerusalém e o Mar Morto, né? Para quem quiser se localizar, depois dá uma olhadinha no mapa, fica ali no sul de Israel. Então, duas possibilidades aí, está lá em 1 Samuel 23, 24, como nós falamos de Saul. Davi ficava fugindo, escondido nas cavernas, fortaleza, ou 2 Samuel 15, capítulo 15, 17, a fuga de Absalão, que ele sai de Jerusalém. Davi vai perder o conforto do palácio, mas não perdeu a comunhão com Deus. Isso é importante por quê? Porque a nossa comunhão com Deus não está ligada a uma estrutura física, mas onde nós estivermos, a presença de Deus tem que estar junto. Uma mudança de atmosfera. O salmo pode ser dividido em 5 partes. Sede espiritual, verso 1 a 2, satisfação em Deus, o verso 3 e 5, meditação durante a noite, versos 6 e 8, destino dos inimigos, verso 9 e 10, e a alegria do rei, verso 11. Então vamos lá, verso 1 e 2, a sede aí da alma de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Então, ele traz aí, ó Deus, Elohim, Eli, né? Tu és meu Deus. E aí, Eli, a mesma que Jesus vai usar na crucificação, né? Eli Sabactano, que é meu pai, por que me desamparaste? Deus meu. Né? Então, e uma coisa legal aqui, quando ele fala, Deus forte, eu te busco ansiosamente, ele usa uma palavra aqui, assachareta, assachareca, que é cedo te buscarei. Então, quando a gente lê aqui, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, essa palavra assachareca, ela é, ó Deus, meu Deus, és tu, cedo te buscarei. Na parte primeira da manhã, ou o mais rápido possível, vou buscar a Deus, né? Então, Davi traz essa questão da prioridade, não da ansiedade. Acho que a palavra aqui não ficou legal. O original ele traz ansiosamente, parece que é um negócio que é de ansiar, de buscar, de querer, mas é de priorizar. A palavra aqui é priorizar
a busca por Deus. Então, essa busca dirigente mesmo, diligentemente, que ele busca, buscar no amanhecer, como eu falei, talvez não é buscar cedo ou de manhã, mas tendo Deus como prioridade de busca durante o dia. O propósito nosso hoje é começar o dia hum, na prioridade tendo Deus, na nossa devocional, na leitura da Bíblia, na oração. A prioridade nossa é Deus. A, a, assim como o sol nasce, inevitavelmente, todos os dias, Davi põe primeiro pensamento em Deus. É como tinha um livro, ai, quer ver? Bom Dia Espírito Santo, que era eu vou lembrar o autor. Bom Dia Espírito Santo, mas muito, muito legal. Então, acordar de manhã e dizer, Deus, assim, antes de acordar, sabe ali, aquele momento que você está na cama ali, meu primeiro pensamento é louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou bom dia, Espírito Santo. Ai, não é Benihídio, eu vou lembrar. O nome está na cabeça, mas eu vou lembrar até o final. Assim. Ah, então, essa sede intensa, esse desejo de Davi. A mesma palavra aí é usada quando alguém está morrendo aí de sede no deserto. Davi compara a necessidade espiritual como essa necessidade física aí, de buscar a Deus. E aí a minha carne desfalece, ele fala ali, né? E ainda, quando ele fala, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, ele sente fraco ao ponto de desmaiar, e aí sim, essa ansiedade profunda por ver uma solução do problema. Às vezes a gente tem um problema que não vê a solução e aquilo vai roubando as nossas forças, e eu falo, nossa, eu não consigo mudar essa situação e eu não sei como mudar essa situação. Não apenas a alma, mas o corpo inteiro começa a sentir e desejar Deus com intensidade. A mentalidade hebraica aí, o corpo e a alma não eram separados, como os gregos tinham na filosofia grega. A pessoa era total. Toda pessoa busca Deus, alma, corpo e espírito. Não havia uma separação igual os gregos faziam da alma e do corpo. E aí chega no verso 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele usa duas palavras, o os, que é o poder, que a gente já falou, poder, força, majestade, e o kavod, né, a glória, peso da importância, né? A kavod, a kadosh também, que é santidade, mas o kavod ele traz esse peso de glória, de importância, essa presença manifestada aí. A, mais que glória, ele traz uma ideia de Kavod, ele traz uma ideia de peso mesmo, algo glorioso, era algo grande, de grande valor e importância, extremamente importante. E aí o verso 3 a 5, o que nós temos de melhor na nossa vida? Porque a tua graça é o melhor do que a vida. Então, se existe algo importante na minha vida e na sua vida, não é que a família, os amigos, a vida em si não tem valor. Mas isso tudo só vai ter valor se o melhor da vida está conosco. O coração do salmo, vamos dizer assim, porque a tua graça, o recede, lembra lá? Recede, graça, o cáris do grego, é melhor que a vida, o zoe, melhor que o bio, no grego, vida. Os meus lábios te louvam, adoração. Então, o salmista, ele traz essa ideia, porque a tua misericórdia, Deus, é melhor do que a vida, é ela que nos sustenta, literalmente.
né? Melhor do que a vida. Então, a palavra de misericórdia que traz esse amor da aliança, a gente já estudou isso, fidelidade, bondade, a graça, a lealdade de Deus. Então, Davi traz essa declaração que o amor com Deus, o amor de Deus, vale mais que a própria existência. Porque se não tiver Deus, é, acaba a nossa vida e aí é um inferno. A vida pode ser muito maravilhosa, não é essa a questão. Mas o amor com Deus e viver ainda é melhor. Mais importante que qualquer coisa. Davi foi extremamente radical aqui. Não tem uma declaração mais profunda em toda a Bíblia do que essa. Porque ele fala, né? Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Sabe quem você vai entender? Lá em Moisés, em Números, quando Moisés fala para Deus assim: Deus, se você não tiver misericórdia desse povo, risca o meu nome do livro da vida. E Deus olha com certa firmeza para Moisés e fala: riscarei quem eu quiser. Então, assim, quando Moisés ora e fala: Deus, se o Senhor não tiver, recebe misericórdia do povo de Israel, o Senhor não quero ir. Gente, não tem noção dessa oração, né? Eu não quero ir para o céu, não quero viver eternamente com o Senhor. É assim, Moisés é um intercessor, assim, é outro nível. É, eu não vou para o céu. E ele não estava orando por um parente próximo, uma esposa, ou os filhos, ou a mãe, ou o irmão, ou o pai, ou um amigo, um amigo. Não, não estava orando por. Ele estava orando por mais de 2 milhões de pessoas que ele nem conhecia todo mundo, que não queria o bem dele, muitos deles, mas o amor dele pelas almas, que Deus traz esse amor pelas almas no nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Então, ele usa aí essa palavra, Tishabá, que vem das raízes Savaí, que é ficar completamente satisfeito, é saciado, é como a sede foi matada. E ele fala, melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então, alguém terminou um grande banquete, na verdade, a palavra Savá. Eu estou satisfeito, né? Savá Elohim, satisfeito por Deus, completo por Deus. É, 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 Antigamente, a cultura hebraica tinha a gordura do tutano, sabe aquela gordura do osso que a gente tem aqui, o mocotó? Era a parte mais rica e mais saborosa do sacrifício. E Davi afirma que a presença de Deus alimenta mais do que um banquete real. E aí ele chega, o verso 4, assim cumpre-me, bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanta as mãos, como a banha e de gordura farta, e a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Então, Davi contempla Deus e aí ele adora Deus. Nesse sentido, e estou saciado por Deus, mais que qualquer alimento. Então, o jejum não era tão importante para Davi, porque a satisfação dele estava em Deus. E aí ele chega no verso 6: no meu leito, quando em ti recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Então ele está no quarto dele, está na cama dele, ainda que ele esteja sozinho, é, e ele fala: quando lembro de ti na minha cama, na solidão, aí vem o medo, vem a reflexão, vem a alegria, a tristeza de ter errado, acertado, vem aí o medo do outro dia, de alguma coisa que não deu certo e você não sabe o que fazer. Enquanto aí muitas pessoas passam preocupadas durante a noite, Davi ocupa a mente com Deus. Aqui, o Salmo, né, eu sempre gosto de deitar na cama e falo: o Senhor abençoa os que dormem. O Senhor abençoa os que amam enquanto dormem. Eu acho tão lindo isso. Então,
hora que eu deito, eu falo, Deus abençoe o teu filho que o Senhor ama. E isso me dá um alívio, me dá uma paz. É tão prazeroso, porque só Deus pode trazer isso na nossa vida. Esse meditar, não é murmurar, não é ficar repetindo baixinho, mas é refletir. A mesma palavra foi usada no Salmo 1, que a gente viu. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele usa aí o Hagar, meditar, né? O Yom aí de dia. A sombra das tuas asas, aí ele chega, né? E aí o verso 7, quando ele fala, porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Esse cuidado de Deus, é um cuidado maternal, não é nem paternal, um cuidado maternal, aquilo que a mãe segura o filho e dá essa proteção, essa segurança, assim como um filhote encontra abrigo nas asas da mãe, Davi encontra descanso em Deus. E aí o verso 8, a minha alma se apega em ti, a destra a tua destra me ampara. Então, a alma de Davi estava pegada a Deus, como se tivesse colado, unido, davak, colar, unir, agarrar. É, essa palavra foi usada em Gênesis 2:24, quando ele fala, o homem se unirá, ou o homem davak, a sua mulher, davak. Então, nós estamos unidos como um marido e mulher se unem, nós estamos unidos com Deus. É algo muito íntimo, muito, né? Como é que eu vou falar? Muito unido. É, Davi, ele traz essa importância da comunhão com Deus, que é inseparável, inseparável. A mão direita do Senhor sustenta esse equilíbrio de Deus. Davi se apega a Deus, Davi entende que Deus sustenta ele. A nossa perseverança durante o dia e tudo que fazemos depende, acima de tudo, do sustento de Deus. A sustentação divina é o que nos mantém firme e constante. A misericórdia do Senhor é que nos mantém vivos todos os dias, como diz a palavra. E aí a gente chega no verso 9 e 10. Davi agora ele muda a oração e ele vai falando e ele fala, ó, o ímpio não é assim. Porém, os que procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. E aí a gente chega no ponto mais triste aí. Enquanto Davi mostra alguém que busca Deus, os inimigos de Davi buscam destruir, e ele afirma, mas isso aí, gente, a pessoa perde tempo em maquinar como prejudicar uma outra pessoa. Deus não se agrada disso. E no tempo certo, não no meu tempo, no seu tempo, Deus vai mudar a situação. E aí essas pessoas, infelizmente, vão cair pela própria espada que levantou e vão servir de alimento aos chacais. Serão entregues ao poder da espada, o verso 10, e virão a ser pasto dos chacais. Os chacais eram animais comuns no deserto de Israel, principalmente na região sul, em Judá. Frequentemente eram comparados a o juízo, quando alguma família é atacada, fala, é juízo de Deus. Na antiguidade tinha muito isso, né? A prosperidade estava ligada à sua intimidade com Deus. Prosperidade não financeira, mas da saúde, porque naquela época não tinha essa questão, ou a pessoa era nobre ou era plebeu. Então só tinha duas, e tinha um sacerdote, na verdade, três. Então, é um regime estamental, né? Os nobres, os plebeus e o sacerdócio. Então, Davi, ele mostra que não se incomode com esse povo, que o nosso tempo não seja perdido.
preocupado com o que um pode pensar de nós ou não, ou fazer. Isso aí não é importante. Se apegue em Deus nesse dia, chama Deus para perto, agradeça, louve. Pastor Bill Johnson diz que se a oração agrada a Deus, a murmuração certamente agrada a outra pessoa. Ele sempre diz isso nas mensagens, no livro. Ah, e o verso 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Aí Davi chama de novo para ele. E quem por ele jura, gloriar-se-á. Se você jura por Deus, certamente ficará feliz, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, Davi, mesmo estando longe do trono, que ele não tinha mais, ele continua chamando-se de rei, porque ele sabia que o título foi dado por Deus, não pode ser revogado. É a confiança de Deus que ele ia voltar. Não há um único pedido aí nesse salmo de bens materiais. Grave isso, depois você lê o Salmo 63. Davi pede por água, comida, proteção e vitória. A nossa oração tem que ser essa. Ele não pede por riqueza, uma casa, um carro, profissão, não. Ele pede por água, comida, e o maior desejo dele é Deus. E aí ele traz esse paradoxo, né? Essa dualidade aí. Ele se vê num deserto que produz sede, mas ao mesmo tempo ele se sente saciado. A gente já falou que Midbar, deserto, lugar de encontro. Então, onde Deus encontrou os seus amados, Moisés, Elias, João Batista, Jesus Cristo, no deserto. Todo o salmo aí, ele traz essa questão da sede para a satisfação, do deserto para a alegria, da fraqueza para a sustentação, da busca para o louvor. Então, assim como Jesus estava no deserto, ele vai falar em João 7,37, quem tem sede, vem a mim e beba. João 4, eu sou a água da vida, lá da mulher samaritana também. O Mateus 5,6, que Jesus promete os que têm fome e sede, o sermão do monte, sede de justiça serão fartos. A nossa sede espiritual encontra o cumprimento em Jesus. E aí, se a gente pudesse colocar isso nesse dia aí, a maior necessidade humana não é um conforto, mas a comunhão com Deus. As pessoas, a gente se entristece ou se deprime, não é porque algumas coisas não estão certas, é porque nós estamos distante de Deus. Buscar a Deus deve ser nossa prioridade nesse dia, hoje, dia 3 de julho de 2026. E esse amor fiel de Deus vale mais que a própria vida. A misericórdia de Deus. Então, essa meditação aí constante, durante a noite, vai transformar o nosso dia em adoração. E quanto mais nos apegamos a Deus, mais descobrimos que Ele nos ama. Então, o Salmo 63 é uma manifestação, uma declaração do amor de Deus, de alguém por Deus. E ainda que Davi viveu isso fisicamente no deserto, o coração dele vivia a abundância do Senhor. Verdadeiramente a nossa satisfação está em Deus. O salmo começa com uma alma sedenta e termina como um rei alegre. Isso é muito legal. É, essa transformação só aconteceu na vida de Davi porque Davi descobriu que o amor de Deus, o amor fiel, o recede de Deus é melhor do que a própria vida. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque não existe nada maior do que o seu amor por nós. O seu amor, ó Deus, nos constrange, nos alegra, nos conforta, nos consola, nos cura, nos liberta. Que nesse dia o teu Espírito Santo
nos encha com esse amor e graça. Que a nossa boca adore o Senhor, que a nossa boca glorifique o seu nome, que a nossa boca interceda pelas almas e façamos diferença. Possamos viver hoje, ó Deus, tudo, nada menos que tudo que o Senhor deu e prometeu para nós. Eu declaro cura na vida dos seus filhos nesse dia, que toda enfermidade seja repreendida, anulada em nome de Jesus. Eu declaro libertação naqueles que nos ouvem, ó Deus, que tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que desvia do olhar de Deus agora, eu repreendo e anulo na autoridade do nome de Jesus. E declaro, ó Deus, que cada vida que nos ouve hoje, ó Deus, tenha a graça e o amor do Pai, possa manifestar toda a autoridade de Jesus sobre a sua vida e viver o melhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome em nós e nas nossas vidas. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que honra estarmos juntos nesse dia ensolarado de inverno. Que Deus nos abençoe de uma maneira tremenda e maravilhosa.